Shalom, como é que você está, hein? Que a prosperidade, a abundância de Deus chegue sobre a tua casa, sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Compartilhando com você a palavra do Eterno, que está no livro de Lucas, seu versículo 22 e 23, onde Jesus diz assim: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Você prestou bastante atenção no que diz o versículo 23? Mais é o corpo do que as vestes, e mais é a vida do que o sustento. O problema é que o homem, seja ele cristão ou não, seja ele qual for a sua crença de fé, tem investido o que de fato é importante e é prioridade sobre a sua vida. E Jesus aqui, ele define muito bem. O corpo, ele é mais importante do que as vestes. Assim como também a vida é mais importante do que o quê? O sustento. O problema é que o homem tem se preocupado mais com o sustento e não tem se preocupado com a vida. O homem tem se preocupado com as vestes, mas não tem se preocupado com o corpo. E precisamos dar atenção, tanto ao corpo como às vestes. Não é verdade? Porque o corpo, ele é templo do Espírito Santo. E como é que nós iremos vestir esse corpo? Vestiremos ele de qualquer maneira? Nos acabaremos de trabalhar em busca de vestes, e aqui eu quero falar sobre vestes que a sociedade, sobre vestes que a moda diz que é para nós usarmos. E aqui eu deixo um parêntese sobre não aquilo que nós precisamos, mas aquilo que é supervalorizado. E nós vemos muitos homens, muitas mulheres correndo atrás de grifes, porque ali o ator, o influenciador está usando, está fazendo propagandas e agora está na moda. E ali nós vamos também em busca daquilo que a mídia, que a sociedade, os influencers dizem que nós devemos ter e possuir. E com isso nós acabamos destruindo o nosso corpo. Não cuidamos da nossa saúde, nos acabamos de trabalhar, comemos pães de dores, simplesmente para ter o que os outros dizem que nós devemos ter. Assim também é a nossa vida. É mais importante do que o sustento. A nossa vida é mais do que o sustento, e muitos estão perdendo a sua vida em busca ali do sustento, em busca de glamour, em busca de altos padrões financeiros, em busca de altos padrões sociais, a fim de agradar não a Deus, mas sim aos homens. E Pedro, ele disse: mais importa agradar a Deus do que aos homens. E muitas vezes estamos nos corrompendo, estamos acabando com a nossa saúde, destruindo as nossas famílias, porque não estamos dando valor devido à nossa vida e também ao nosso corpo. O que são de pessoas que estão em busca de vestes, e vestes não somente caras, mas também sensuais, e que denigrem ali os seus corpos, Eu já disse que o corpo, ele é o templo do Espírito Santo, e quem destrói o corpo, ele também será destruído por Deus naquele grande dia. Então você precisa rever os valores da vida. Jesus, ele disse: não estejais apreensivos pela vossa vida, nem pelo que você vai comer, nem pelo seu corpo, sobre o que você haverá de vestir. A verdade é que estamos muito apreensivos em busca dessas coisas. A ansiedade tem nos consumido. Isso tem nos levado a não aproveitarmos o tempo que Deus, ele nos deu nessa vida, em busca de ter
o que dizem que nós devemos ter, nós não estamos aproveitando o hoje, não estamos aproveitando o lá. E estamos vivendo todos os dias em busca de coisas fúteis. São dívidas sobre dívidas. As festas chegam e nós somos impelidos a colocar na nossa mesa o que a mídia, o que a cultura, o que a sociedade diz que nós temos que colocar. A verdade é que basta a cada dia o seu próprio mal. É Deus quem nos dá o alimento, é Deus quem nos dá as vestes, é Deus quem nos dá o que nós precisamos. É Ele quem provê, é Ele quem faz a chuva cair, é Ele quem faz a erva brotar. Se o Senhor determinar, se o Senhor falar, assim vai acontecer. Jesus, ele disse, olha, vocês não serão assim como os gentios. Vocês não correrão atrás dessas coisas, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pela nossa inquietação, pela nossa apreensão em ir atrás do sustento, em ir atrás ali das vestes, das vestimentas, dos bens materiais, estamos negligenciando a busca pelo reino de Deus. Nós estamos negligenciando uma vida de comunhão, de oração, de leitura da palavra, uma vida de entrega a Deus em nosso quarto de oração. Porque estamos acabando cansados, inquietos de um lado para o outro e dizemos que não temos tempo para aquele que é o dono do tempo. Dizemos que não temos tempo para aquele que é o autor da vida. Dizemos que não temos tempo para aquele que nos dá o ar que nós respiramos. É para Ele que você está dizendo que não tem tempo. É Ele que te dá o ar que você respira. É Ele quem dá a vida que você tem. É Ele quem te dá o tempo que você tem nesta terra. Então, se Ele fechar o ar, se Ele, aleluia, recolher a vida, se Ele travar o tempo, você não vai fazer nada. Você não vai para lugar algum. E do que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua salvação, por causa de coisas fúteis. A Bíblia vai dizer, não gasteis o vosso dinheiro com aquilo que não seja pão, ou seja, com aquilo que não seja importante. O seu dinheiro, as suas finanças, é para aquilo que é importante e prioridade na sua vida. E não aquilo que a sociedade, e não aquilo que a mídia, não aquilo que as instituições, os influencers que estão aí dizem que você tem que ter. Dá para viver bem com pouco. O que não dá é para viver com muito, sem Deus. É melhor ter pouco e ter Deus com você, do que ter muito e não ter Deus ao seu lado. Eu desejo que o muito de Deus venha sobre a tua vida. Eu desejo que a plenitude do Espírito Santo habite no teu coração e te leve a ter uma comunhão, te leve a ter uma fé poderosa no Senhor. E você irá provar da providência de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Descansa, porque Deus está cuidando de tudo. Ele esteve lá no passado, Ele está no presente e Ele também estará lá no futuro, te aguardando e me aguardando. Por quê? Porque Ele te escolheu. Ele escolheu a tua casa para habitar e para te salvar, em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus, descansa no Senhor, porque Deus, Ele cuida de você. Amém? Deus te abençoe.